Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Souza, eu sou personal trainer aqui da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, e eu trabalho com mulheres que querem emagrecer e possuem alguma dor, principalmente na coluna e no joelho. Eu vou ajudar você a emagrecer com qualidade e saúde, e o principal, parar de sentir dor. E hoje, pessoal, é o seguinte, eu vou abordar um assunto muito pedido, muito mesmo, principalmente pelos meus clientes, que é falar sobre as dores na coluna e no joelho. O que causa essa dor, quais as doenças, quais as patologias, como tratar isso, como o exercício físico pode ajudar nessa dor, né? Quais exercícios fazer, que modalidade praticar. Então eu vou trazer isso para vocês nesse vídeo, beleza? Bom, pessoal, a dor ela é multifatorial, certo? Ou seja, tem muitos fatores que podem causar dor, sejam eles internos ou externos. E o que seriam esses fatores externos e externos? Bom, pessoal, os fatores externos seriam problemas causados por acidentes, por alguma lesão causada na prática de algum esporte, como futebol, por exemplo. Tem muita mulher que pratica futebol, hoje em dia está em alta, né? Principalmente depois da Copa Feminina que teve, com a transmissão nacional aqui para o Brasil, voleibol, ou até mesmo, pessoal, o uso de salto. Isso mesmo, o uso de salto é um dos principais fatores de lesão no joelho. Eu vou falar daqui a pouquinho mais para frente para vocês. E para começar, pessoal, vou falar da coluna vertebral. As principais lesões que chegam para mim da coluna vertebral são três: abalamento discal, protusão discal e hérnia de disco. Pois bem, pessoal, essas três lesões ela tem a mesma origem, certo? O abaulamento discal ele é um desgaste, mas é um desgaste inicial, né? A nossa coluna ela possui vértebras, certo? Que é aquele quadradinho. E entre essas vértebras nós temos discos intervertebrais, que fica aqui, ó, uma vértebra, outra vértebra, disco intervertebral. Quando esse disco intervertebral ele vai desgastando, um desgaste básico vai gerar o abaulamento. Isso pode sim já gerar dor, mesmo sendo uma lesão considerada de pequeno porte pelos ortopedistas. Quando essa lesão ela vai aumentando de tamanho, forma-se a protusão discal, que já é um pouco mais famosa. Normalmente o abaulamento não causa tanta dor assim, mas são casos um pouco mais raros do que a protusão, que pelo desgaste ser maior, aí sim gera mais dor, tá bom? E esse disco intervertebral ele possui duas estruturas, que é o anel fibroso, que é uma parte mais de fora, uma parte mais externa do disco intervertebral, e por dentro um líquido chamado líquido pulposo. Eu tenho certeza absoluta que se você tem lesão na coluna, que se você foi ao médico e fez o exame, você já ouviu falar nesses dois nomezinhos, anel fibroso e líquido pulposo. Muito bom, pessoal. Quando esse anel fibroso está desgastado, forma-se uma protusão discal. Vou colocar uma imagem aqui da protusão para vocês terem uma noção do que é essa lesão, tá bom? Fica a imagem para vocês. Então, pessoal, essa é uma imagem de uma protusão discal. Vocês conseguem perceber que o disco, né, desse anel, o quase não sai. Que esse disco, ele já está bem desgastado, mas que o líquido ainda está lá, ó. Aquela partezinha que vocês viram lá dentro do disco intervertebral é um líquidozinho. E quando esse líquido sai do anel fibroso lá, aí sim vai ter uma hérnia de disco, né? Essa hérnia justamente é a extrusão, é a saída desse líquido aí. E isso sim é a hérnia de disco, e essa, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que se preocupar. Por quê? Porque uma disco pode virar uma lesão muito grande. Se sua coluna, a sua musculatura, principalmente a musculatura das costas, não estiver preparado para receber movimentos, pessoal. E que movimentos, professor? Todos os movimentos, certo? A nossa coluna vertebral ela é uma estrutura muito forte, muito forte. E ela está ali segurando toda a carga exercida sobre o nosso corpo, até mesmo a gravidade, né? A gravidade é uma força que age sobre a gente. Então a coluna vertebral ela está ali para sustentar nosso corpo, ela é a base do nosso corpo. É o nosso centro de gravidade, né? Junto com o nosso core. O que é o core? É um conjunto de músculos que envolve o abdômen. Muita gente acha que o core
core, né? Popularmente conhecido core, é só o abdômen, mas não, pessoal, é um conjunto de muitos músculos, envolve também essa musculatura posterior das costas, tá bom? Beleza, agora que vocês já sabem quais são essas 3 lesões, eu vou falar para vocês o que a gente tem que fazer para tratar. E aí, professor, o que eu posso fazer para tratar? Muito bem, pessoal, tendo a certeza, depois de ter feito um exame de imagem, depois do médico ter mostrado para você, ter encaminhado você pra gente, você vai lá, procura o personal trainer Léo Souza, e aí vou olhar seu exame, vou conversar com você, vamos ter uma anamnese, vamos ver qual o grau de dor que você está sentindo, tá bom? Onde que incomoda, e vou ver o que é que te aflige. E a gente vai principalmente, pessoal, trabalhar com fortalecimento, pelo menos nesses primeiros minutos do treino. O aquecimento seria todo de fortalecimento da coluna, mobilidade principalmente do quadril e torácica. Eu vou explicar para vocês o porquê. Digamos que sua hérnia ela é lombar. Então nós temos uma articulação muito móvel, que é a articulação do quadril, e nós temos também uma articulação muito móvel, que é a articulação do tórax. Vocês concordam que o tórax e o quadril são bem móveis? Beleza. Entre elas a gente tem a lombar, com uma musculatura pouco móvel. Então vocês vão ter duas articulações, na verdade, né? Desculpa. Duas articulações móveis, que seria o quadril e o tórax, e entre elas uma articulação pouco móvel. Então a probabilidade da gente sobrecarregar essa articulação é gigante, pessoal. Então, se você tem hérnia lombar, se você tem protusão ou abaulamento, trabalha muito a mobilidade do quadril, muita mobilidade do tórax, tá bom? Porque essas articulações móveis podem maximizar sua lesão, podem maximizar sua dor, beleza? Beleza, professor? Fizemos esses exercícios de mobilidade, fizemos esses exercícios de fortalecimento. E agora, o que a gente faz? Agora, pessoal, nós vamos para o treino de força, que é uma das partes mais importantes para você que tem lesões na coluna. Por quê? Porque todos os exercícios, praticamente todos, vão ajudar a fortalecer a nossa coluna, o nosso abdômen, certo? Todos, professor? Sim, amiga! Todos os exercícios. O nosso corpo, lembra que eu falei para você? A gravidade age sobre ele. Então nós precisamos de um centro de força, de um centro de gravidade. E é justamente o nosso abdômen, a nossa coluna vertebral. Todos esses, principalmente que você estiver em pé, vão estar fazendo uma contração desse movimento, tá bom? Então, diga, vou começar por um exercício super popular, que é o agachamento. O agachamento pode ser livre, né? Eu prefiro fazer o agachamento livre justamente para a gente trabalhar muito essa região do abdômen. Então vamos começar com o agachamento, pessoal. Pelo menos enquanto você está sentindo dor, pelo menos enquanto a sua coluna não está tão forte assim, com front squat, tá bom? Que a gente vai colocar a barra, halter ou anilha abaixo do queixo, um pouquinho acima do peixe, do peixe, abaixo do queixo, acima do peito, nessa região do pescoço, né? Se for com anilha ou halter aqui, se for com barra, uma pegada mais aberta, e vamos fazer o agachamento. E o que a gente tem que observar nesse agachamento, professor? Principalmente, pessoal, retroversão e anteversão pélvica. Quando você sobe, que encaixa aquele quadril, que dá aquela pingadinha, elimina isso do seu treino. Quando você desce demais, que sua coluna faz e você sente isso, elimina isso do teu treino, tá bom? Mantém sempre uma amplitude interessante do seu agachamento, em que você não suba totalmente e que você também não baixe totalmente, tá bom? Você tem que manter o seu quadril sempre encaixado, sempre o bumbum para trás, peito para frente, bumbum para trás, coluna reta. E lembra, coluna reta não é assim. Nossa coluna possui curvaturas que precisam ser respeitadas, tá bom? Exemplo de mais um exercício. Muito bom, professor, agachamento sumô. Vou aqui para o agachamento de novo. Como que é o agachamento sumô? Afasta as pernas após a linha do quadril, segura o peso embaixo. Pode ser halter, pode ser kettlebell, pode ser uma barra, tá bom? Terceiro e último exercício, levantamento terra. Esse é o principal, pessoal. Levantamento terra para mim é o principal exercício, o melhor exercício da musculação. E ele não pode ficar de fora do seu treino, principalmente se você tem alguma lesão na sua coluna, beleza? Por quê? Porque ele vai trabalhar toda a sua cadeia posterior, pessoal. Começando do pescoço até o seu tornozelo. Então a coluna vai ficar fortíssima,
Claro, com a supervisão de um profissional, tá bom? Você tem que manter sua postura alinhada, tá bom? Porque o exercício da mesma forma que ele recupera, ele pode sim te lesionar. Um exercício feito de uma maneira errada pode sim te lesionar, tá bom? Eu falei até sobre isso no meu vídeo anterior, sobre exercícios que lesionam, que são exercícios principalmente de pliometria, aqueles exercícios que você acha na internet, que tem muito pulo, muito salto, quem quer emagrecer acha que tem que pular e correr. Mas vamos com calma, a musculação é um potentíssimo emagrecedor também, tá bom? Então, pessoal, resumindo para vocês, se você tem lesões na coluna, principalmente essas três que eu falei para você, o que eu mais indico é exercícios de força, exercícios de mobilidade, principalmente do quadril e do tórax, e exercícios de fortalecimento da coluna e do abdômen. Professor, o que é que eu não posso fazer? Não é o que você não pode fazer, é o que você tem que evitar, pelo menos inicialmente. Abdominal tradicional, que é aquele abdominal com flexão do tronco, né? Todo mundo acha que pode fazer, que aquilo ali queima a gordura do abdômen. Não, pessoal, isso não queima a gordura do abdômen, não pensem isso, pelo amor de Deus. Então, pessoal, pelo menos evita, né, por um tempo, enquanto o seu abdômen não está tão forte assim, enquanto sua coluna não está tão forte assim, porque o abdominal tradicional pode acabar aumentando a sua lesão, pode acabar transformando uma protusão numa hérnia, pode acabar transformando um abalamento numa protusão, tá bom? Então, pelo menos inicialmente, dá preferência a exercício de rotação do tronco, tá bom? Do tronco, não é da coluna. É bem interessante que um profissional te acompanhe também para fazer esses movimentos, para que você não sobrecarregue a sua coluna, tá bom? E as pranchas, que são super tradicionais, a prancha isométrica, tá bom? Exercícios com salto, é bom também evitar caminhadas, de preferência caminhadas de 40 a 50 minutos, tá bom? Pelo menos inicialmente, eu vou sempre lembrar isso para vocês, vocês não estão proibidas de fazer nada, vocês estão restritas de fazer algo momentaneamente. Eu tenho, por exemplo, hoje clientes com dores na coluna, com protusão lombar, que correm tranquilamente. Por quê? Porque estão com a musculatura forte e não sentem dor. Mas se você está em quadro de dor, evite esses exercícios, tá bom? Pô, professor, mas você falou que eu tenho que fazer tanta coisa, mobilidade, fortalecimento, força, meu Deus do céu. Vou sair em 1h30 da academia, vou passar o dia na academia. De forma alguma, eu, com o meu método desenvolvido por mim, faço você treinar isso tudo de maneira eficiente em no máximo 45 minutos. Menos de 1 hora, pessoal. Eu só preciso de 1 hora do seu dia. Você vem treinar e ainda tem 15 minutos para tomar banho para voltar do trabalho. Então, falta de tempo, eu garanto, não vai ser desculpa. Você só precisa de 45 minutos. Beleza? Pô, professor, mas para fazer isso tudo em 45 minutos, você vai cobrar os olhos da cara para mim, né? Vou não, amiga. Eu prometo para você. Não é caro. E eu garanto, é muito mais barato do que uma cirurgia na coluna. Concorda comigo? Então é melhor prevenir do que remediar, tá bom? Muito bem, pessoal. Falei para vocês sobre as lesões na coluna, as principais lesões na coluna. E agora eu vou falar da principal lesão no joelho. Pessoal, condromalácia patelar. 90% das clientes que chegam para mim com dores de joelho, quando eu vou olhar o exame, tem lá condromalácia patelar. E o que é, professor? Que danado é essa condromalácia patelar? Vamos lá. Eu vou mostrar uma foto para vocês e vou explicar. Muito bem, pessoal. Condromalácia patelar é isso aí que vocês viram na foto anterior. Então, pessoal, condromalácia patelar, ela é um desgaste na cartilagem do joelho. Uma cartilagem que fica ali atrás da patela. A patela é justamente esse ossinho do joelho. Sabe esse ossinho aqui tão bonitinho, que todo mundo adora, porque ele fica mexendo para um lado e para o outro. O pessoal gosta de brincar com esse ossinho da patela. Então, pessoal, a condromalácia patelar é justamente o desgaste nessa articulação que fica atrás da patela, como eu falei para vocês. Só que essa lesão, pessoal, assim como a hérnia discal, ela possui níveis, certo? Possui graus. Começando com o grau 1, que é, logicamente, o grau mais baixo dessa lesão, passando pelo grau 2 e o grau 3.
Alguns ortopedistas falam até um grau 4, e eu vou explicar brevemente para vocês esses graus. O grau 1, pessoal, é uma lesão um pouquinho mais leve. É uma lesão em que o desgaste ele é mínimo, mas que sim pode gerar dor. Em casos mais raros, mas pode sim. O grau 2 já é um desgaste um pouco maior do que o 1, porém, logicamente, menor do que o 3. Mas, professor, dá para sentir dor nesse grau 2, tendo em vista que é uma lesão menor? Sim, pessoal, dá. Normalmente, as pessoas, as mulheres principalmente, começam a sentir dor justamente no grau 2. É quando normalmente elas vão em busca de um ortopedista, tá bom? E o grau 3, pessoal, é o grau mais grave, que é onde já é um desgaste muito grande, um desgaste muito forte dessa cartilagem. Beleza, professor, mas por que dói? Pessoal, dói porque a sua patela vai ficando cada vez mais próxima do seu osso da perna. Por isso pode gerar dor. No 1, esse desgaste não é tão grande, então você acaba não tendo uma aproximação tão grande. Mas no 2, isso já vai aumentando. E no 3, pessoal, você praticamente não tem cartilagem. Aí é osso com osso. E aí sim vai gerar dor. Uma das principais características da condromalácia patelar é a crepitação. Quando você flexiona o joelho, quando você faz esse movimento de extensão, você vai sentir como se tivesse areia no seu joelho. Tanto que as pessoas normalmente falam que quando estão subindo escada parece que tem areia no joelho dela. E eu logo penso, pode ser condromalácia patelar, certo? Como saber? Através de diagnóstico de imagem. Você vai no médico ortopedista e ele vai fazer a imagem do joelho e vai ver se você tem condromalácia patelar ou não. Beleza, professor, tenho condromalácia patelar. E aí? Pessoal, simples. Vamos fortalecer a articulação do joelho, toda essa musculatura que envolve. E assim como a coluna, o joelho, a coluna lombar, né, que eu falei lá anteriormente, o joelho, ela é uma articulação pouco móvel. E entre elas nós temos a articulação do quadril, lembra que eu falei que era super móvel? Pois é. E a articulação do tornozelo, que é uma articulação também muito móvel. Então entre elas nós temos o quê? Uma articulação pouco móvel. Então são duas articulações móveis e entre elas uma articulação pouco móvel. Beleza, galera? Então, o que nós temos que fazer? Mobilidade do quadril e mobilidade do tornozelo. Trabalhar muita mobilidade essas duas articulações, tá bom, pessoal? Músculos. Quais os principais músculos que nós teremos que fortalecer? Pessoal, principalmente a musculatura posterior, que são os isquios tibiais, a musculatura da parte de trás da perna, e a musculatura anterior, que seria o quadríceps. Nós temos que ter essa musculatura muito forte para que a patela não seja sobrecarregada, tá bom? Vixe, professor, eu tenho condromalácia, então não posso fazer agachamento. Um dos melhores exercícios para desenvolver minha perna, eu não posso. Claro que pode, minha querida. Eu garanto que você pode sim, porém, a exemplo do agachamento livre para quem tem dor na coluna, para quem tem lesão na coluna, amplitude reduzida, principalmente na hora que você for descer, tá bom? Evita passar de 90 graus de joelho para que sua patela não seja sobrecarregada. Então, o agachamento já é um exemplo de um exercício para você fazer, tá bom? Outro exercício, levantamento terra, pessoal. Lembra? Fortalece a cadeia posterior do nosso corpo, a parte de trás do nosso corpo. Isso vai fortalecer muito os seus isquiotibiais. Outro exercício, stiff, mesa flexora. E um que não pode ficar de fora, leg press. Adoro leg press. Outro exercício que dá pra gente limitar bem a amplitude e vai desenvolver, sem dúvida, de forma muito eficiente essas musculaturas que eu citei, tá bom? O que é que tem que ter, professor? Pelo amor de Deus, o que é que eu tenho que evitar? Eu não aguento mais dor. Para de pular, para de correr com frequência, tá bom? Evita escadas, pelo menos inicialmente. Lembrando, pessoal, mais uma vez, essas limitações de movimento é quando vocês estiverem com dor, tá bom? Depois que vocês estiverem sem dor, vocês vão poder fazer todos os exercícios normais. Eu, por exemplo,
tenho condromalácia no meu joelho direito, né? Normalmente são mulheres que têm essa lesão, alguns homens têm também, e eu fui aí sorteado. Mas eu tenho uma musculatura forte, não sinto dor, senti por um período de tempo, fiz o que tinha que ser feito, todos os exercícios e hoje estou tranquilo, sem dor, faço tudo, não sinto nada. Professor, e o que é que causa? Principalmente em mulheres, pasmem, uso de salto. O uso de salto alto é uma das principais causas do desenvolvimento da condromalácia patelar em mulheres. Então, professor, vou ter que parar de usar salto? Não, você não vai precisar parar de usar salto. Mas tenta dosar um pouquinho isso, tá bom? Tenta pelo menos não usar todo dia, tá bom? E o principal, treina. Fortalece essa musculatura que você vai poder usar salto o quanto você quiser. Uma outra causa, pessoal, é o sobrepeso. Às vezes, galera, só em diminuir a carga gerada sobre o joelho, só em você emagrecer, você já vai melhorar muito suas dores. Por quê? Porque a compressão do seu joelho vai estar menor, certo? O seu joelho vai precisar resistir a menos carga. Então, só de emagrecer, isso já vai te ajudar muito. É isso aí, galera. Eu falei pra você um pouco sobre essas dores, as principais lesões que afetam as mulheres, tá bom? Levei em consideração as lesões das minhas clientes, principalmente. Levei em consideração o que mais me pedem para falar sobre. Levei em consideração as principais queixas e eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que tenham gostado. Eu falei alguns termos técnicos. Eu tentei explicar todos, mas se não tiver ficado claro para você, pode falar comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Contem sempre comigo e vamos lá!